livrar, aleluia, Jesus, a ti deles, mas para, aleluia, livrar você daquilo que você está fazendo. A palavra do Senhor vai dizer que no meio do caminho, Paulo vê uma luz muito forte. E ele não só vê uma luz, mas ele vê, aleluia, ele ouve uma voz. E o Senhor vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E é tão interessante que ele vai fazer uma pergunta. Ele diz: quem é o Senhor? É tão interessante que ele vai reconhecer que o Senhor é o Senhor. Porque ele diz: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo fica cego naquele momento. Mas ele fica cego naturalmente e não espiritualmente. Porque agora se abre os ouvidos de Paulo. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós perdemos, aleluia, a audição, a visão, aleluia, qualquer, aleluia, Jesus, glória a Deus, qualquer parte física do nosso corpo, outra fica muito mais atenta. Se eu ouço somente de um ouvido, automaticamente eu vou me esforçar para ouvir muito bem, aleluia. Se eu enxergo somente de um olho, eu vou me esforçar para enxergar muito bem, aleluia. Foi o que Paulo fez. Quando os olhos dele se fecharam, a mente dele se abriu, aleluia, o coração dele se converteu. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento Saulo de Tarsis agora, aleluia, Jesus, é caído. Tudo aquilo que ele era, aleluia, Jesus, por causa de uma voz. Paulo, aleluia, passou muito tempo aprendendo quem era, aleluia, o Deus da Torá. Passou muito tempo aprendendo quem era, aleluia, o filósofo grego. Passou muito tempo aprendendo os costumes do romano. Mas somente uma palavra, Ramanda Camandaracé, somente uma palavra mudou toda uma história de Paulo. A palavra do Senhor vai dizer que certo homem, centurião, vai encontrar com Jesus. E ele diz: Senhor, tem um homem na minha casa, o meu servo está terrivelmente doente. Então libera uma palavra. Jesus disse: eu vou lá. E ele disse: não, Senhor, eu também sou homem, aleluia, que eu tenho muitos empregados. E se eu disser para eles, faça, eles vão fazer, aleluia, Jesus. Então libera somente uma palavra. Somente uma palavra nos basta. A palavra do Senhor vai dizer que para Paulo foi somente uma palavra. Por que me persegue? Foi isso que Deus falou para ele. Foi o suficiente para ele se converter. E não foi qualquer conversão. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo agora sai pregando, aleluia, sai usando aquilo que Deus deu para ele. A palavra do Senhor vai dizer que logo após, aleluia, ele largar tudo, aleluia, Jesus, do que ele vivia, e agora ele começar a viver para Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que agora começa a missão de Paulo. E quando Paulo começa uma missão, aleluia, Jesus, glória a Deus. É tão interessante que quando Paulo ainda está cego, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Deus vai até um homem chamado Ananias. E ele diz assim para Ananias: Ananias, vai até a rua direita. Lá tem um homem, um chamado, aleluia, um homem chamado Tarsis, aleluia, Jesus, glória a Deus, Saulo de Tarsis, aleluia. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas o Senhor continua dizendo: um vaso escolhido para quê? Para que ele possa sofrer pela minha palavra, aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o Senhor não me escolheu e te escolheu por qualquer coisa. Ele me escolheu e te escolheu para uma direção. Ramando comandar sub de que mandácia. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo agora, aleluia, Jesus, está em Listra. E estando em Listra,
palavra, ele está pregando a palavra. E quando ele está pregando a palavra do Senhor vai dizer que quem estava ouvindo era um paralítico. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o que me chama a atenção aonde nós lemos é que Paulo está pregando, mas Paulo está observando quem é que está ouvindo. Paulo está falando, mas ele está atento em quem é que está acreditando naquilo que ele está falando. Paulo, remando comandácia, está ministrando a palavra, mas ele quer saber quem é que está atento naquilo que Deus está liberando. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, fitando seus olhos naquele homem e vendo que ele tinha fé, arabandou comanda subide que mandarácia. O que eu quero, remando comandácia, o que o Senhor ministrou no meu coração para que eu traga para você nesta noite, rebede que mandar subide que, é que a palavra do Senhor, ela tem, aleluia, Jesus, glória a Deus, via dupla. Aramandou comandácia, Deus libera, mas você precisa pegar. Deus libera, mas você precisa acreditar. Deus libera, mas eu e você precisa, remando comandácia, não só ouvir, mas precisa acreditar naquilo que está sendo liberado. É interessante porque alguém diz: eu quero o milagre, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero, Senhor, alguma coisa. Mas enquanto Deus está falando, a gente está com um pensamento lá em casa, a gente está com um pensamento lá no trabalho, a gente muitas das vezes está com o corpo físico no lugar, ramando comandar sobre de que mandasse, mas não está prestando atenção no que Deus está falando, ramando comandar sobre de que mandasse. Mas a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo estava dizendo, alguém estava atento, alguém estava ramando comandar-se, prestando atenção. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo agora, olhando nos olhos dele, ramando comandar-se, a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, a janela da nossa alma, ramando comandar-se. É por isso que alguém vai dizer, a ciência diz assim: olha nos olhos para ver se está falando a verdade, olha nos olhos para ver se é de verdade. Ramanda camandá sube de que mandarácia. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo agora, aleluia, vê aquele homem que nunca andou, ramando comandácia, ele nunca andou, mas Paulo estava pregando e ele estava ouvindo. Paulo estava pregando e ele estava pegando a direção do céu, ramando comandar sube de que mandácia, porque o meu e o teu Deus, ele é assim, enquanto ele fala, ramando comandácia, e eu e você presta atenção, ele opera naquilo que eu e você necessita. Enquanto ele fala, ele está operando. Enquanto ele está liberando a palavra, ele também está trabalhando. Ramando comandar sube de que mandácia. A palavra do Senhor vai dizer, que Paulo olhando, fitando os olhos e vendo a fé que estava sobre aquele homem, ele dá um grito e ele diz: levanta sobre os teus pés. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, eu creio que no impulso da fé, porque, irmão, a fé é assim, a fé ela não, aleluia, Jesus, é cultivada toda hora. A fé não está em nós toda hora, ela precisa ser alimentada. E ela é alimentada pelo quê? Pela palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: a fé, ela vem por ouvir, e não é ouvindo qualquer coisa, é ouvindo a palavra de Deus. Enquanto eu e você ouve, gera dentro de nós uma fé sobrenatural, a ponto de alcançar o impossível. É por isso que nos nossos dias, Allah mandou comandar a sub de guerra, não tem mais milagre. Por quê? Porque enquanto a palavra é pregada, alguém está passeando. Enquanto a palavra está sendo pregada, alguém está distraído. Enquanto a palavra está sendo pregada, alguém está dizendo: isso daí eu já conheço, isso daí eu já sei, isso daí eu já ouvi. Ramando comandar sobre a guerra. Mas o segredo da fé é eu e você ouvir a palavra, que enquanto eu e você está ouvindo a palavra, Deus está operando na nossa vida. A
palavra do Senhor diz que há uma mulher com fluxo de sangue. E ela está 12 anos, irmãos. 12 anos. Gastando tudo que ela tinha. Ela agora vai ouvir falar de Jesus. Irmão, nessa época a qual nós começamos dizendo, Jesus estava famoso. É igual quando a gente começa a ver um noticiário, só se fala naquilo. É de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Nesse tempo só se falava nisso. Nesse tempo só se falava de Jesus. E a fama de Jesus percorria, aleluia, todos os lugares. Jesus estava famoso. E essa mulher está preocupada com alguma coisa que está acontecendo com ela. Essa mulher, aleluia, Jesus, ela não tem ouvidos para ouvir o que Jesus tinha a dizer. É por isso que ela vai, aleluia, Jesus, buscar com os recursos que ela tem. E ela usa todo o recurso. E usando todo o recurso, agora não resta mais nada. E quando não resta mais nada, ela vai se atentar. E quando ela se atenta, ela ouve falar de Jesus. Irmão, não tem como eu e você ouvir falar de Jesus, ouvir falar da palavra de Jesus e não mudar nada dentro de mim e de você. A palavra do Senhor vai dizer que ela, ouvindo falar, ela agora toma uma atitude. E uma atitude de quê? De fé. Porque a fé agora, aleluia, só vai alcançar ela quando ela ouve falar de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ela determina dentro dela. E ela diz: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que essa mulher vai até, aleluia, onde Jesus está. E ela vai como? Se arrastando, porque ela está sem força. Ramando comandar, sub de que mandasse. Ela vai de que mandasse na situação e na condição que ela tem. Rebe de que mandar, sub de que mandasse. Mas ela vai com uma convicção. Ele é o homem da promessa. Ramando comandar, sub de que mandasse. Se eu apenas tocar, ramando comandar, sub de que mandasse. Alamando comandasse. É quando eu e você vem para a casa do Senhor e nós vemos com uma convicção. Remandar, sub de que mandasse. Irmão, não quero saber o que o da direita e da esquerda está fazendo. Eu só quero saber que Jesus está na casa. E se eu apenas tocar, e se eu apenas fizer, ramando comandasse, requebede que mandasse, o milagre vai acontecer. O Senhor está dizendo: sem fé é impossível agradá-lo. Mas se eu e você vier com convicção naquilo que eu e você precisa, ramaste que bedere mandasse. O Senhor tem para mim e para você nesta noite. O Senhor tem para mim e para você neste dia. O problema é que a gente se acostuma. A gente diz: quinta-feira é dia de culto. Aleluia, Jesus. Domingo é dia de culto. Aleluia, Jesus. E eu preciso estar lá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada muda na nossa vida. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, me trouxe aqui para dizer, aleluia, Jesus, que eu e você precisa cultivar a fé. E como? É no nome dEle, é na autoridade dEle, é no poder dEle, é na palavra dEle. Ramando comandar, sub de que mandasse. E você precisa ter propósito. Ramando comandasse. E você não pode ir mais um culto, só mais um dia, só mais 1 hora, só mais 1 minuto. E você precisa, arabando comandácia, tomar posse daquilo que Jesus está nos entregando. Ramando comandar, sub de guerra. Interessante é que Paulo prega, mas não foi todo mundo que recebeu. Jesus prega e não é todo mundo que recebe. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os apóstolos pregam e não é todo mundo que recebe. Nós pregamos e não é todo mundo que recebe. Rabando comandar, sub de que mandasse.
porque o segredo é em você, aleluia. Enquanto está ouvindo, aleluia, Jesus, glória a Deus, precisa alimentar a fé. Ramando comandar, sube de que mandasse. A palavra do Senhor diz que Jesus está descendo de um monte, e alguém encontra ele no caminho e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. Alguém está dizendo: Senhor, eu já quero, eu já tomei posse, eu já ministrei aqui dentro, que eu não saio daqui sem o meu milagre. Agora só basta uma palavra sua, porque a palavra de Jesus, juntando com a minha fé, vai ser milagre. Ramando comandar, sube de que mandasse. A resposta de Jesus para esse homem, ele vai dizer: eu quero, eu quero, eu quero. Ramando comandar, sube de que mandasse. Jesus vai dizer: traz a tua oferta, traz o teu pedido, que eu libero a palavra. Ramando comandar, sube de que. Eu não sei o que você precisa, mas o céu está dizendo: entrega o que você precisa. Ramando comandar, sube de que mandasse, porque ele vai, ramando comandar, se entregar o milagre. Requebe de que mandar, sube de que. Milagre não acontece, alabando comanda, sube de que mandasse, porque eu estou questionando a Deus, porque eu estou contando o tempo, porque eu estou dizendo: Senhor, quando é que vai acontecer? O milagre acontece quando ele está ministrando a palavra, e eu estou pegando, e eu estou dizendo: Senhor, é agora, Senhor, é agora, Senhor, é agora. Eu não saio daqui sem aquilo que o Senhor me prometeu. Rabaste que bedere mandasse, ramando comanda, sube de guerra, rebide que bastou comanda, sube de guerra, alabando comanda, sube de que mandasse. É noite de eu e você, rebaste que bede que mandasse, lamando comanda, sube de guerra, e quebrando de que mandar sobre da guerra toda incredulidade. Reminde que mandar sobre da guerra, porque de que mandar sobre da guerra, a roda de Deus de que mandasse, é de que estou comandasse nesse lugar. Enquanto ele desce a palavra, você sobe o glória. Enquanto ele desce a palavra, você sobe de que mandasse dando lugar. Ribi que de que mandasse, deixa ele te renovar. Remando comandasse, deixa ele trazer de volta tudo aquilo que caiu no esquecimento na tua vida. Remando comandasse, é noite de Deus. Que mandasse, o Senhor está dizendo: é noite de renovo, é noite de renovo. E é noite do que, Senhor? De renovar a promessa, de cumprimento de promessa. É noite, é noite, é noite de eu e você receber aquilo que por muitas vezes ou por muitos anos esteve parado. Ramanda camandácia. E como? Ramando comandácia. Jesus está neste lugar. Ele é a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o verbo. Ramando comandar sobre a guerra. Deixa ele fitar os teus olhos, deixa ele fitar os teus olhos, deixa ele fitar os teus olhos. Ramando comandar sobre a que mandasse, porque há milagre do céu na minha, na tua vida. Que mandará subir de que mandasse. Ramando comandar subir de guerra. Ai terra, estou comandará subir de que mandasse. É noite de você acreditar naquilo que o Senhor já falou. É noite de você vir ao encontro da palavra dele. O Senhor não tem palavra para todo mundo. Ele tem para mim e para você que está neste lugar. Ele tem para mim e para você que está neste lugar. A palavra do Senhor diz que, aleluia, o chefe da sinagoga Jairo, ele diz: minha filha está terrivelmente doente, vamos na minha casa. E Jesus vai dizer para ele: eu vou. Mas antes, aleluia, Jesus, glória a Deus, chega, aleluia, os empregados de Jairo, dizendo: para de incomodar o mestre, para de incomodar o mestre, para de incomodar o mestre, porque a tua filha não tem mais jeito, morreu. Mas Jesus está, aleluia, Jesus atento em tudo aquilo que está acontecendo. Jesus olha para Jairo, ele fita os olhos de Jairo, e ele libera uma palavra. Ele diz: creia somente.
Ramando comandar, sube de que mandas. Irmão, nosso Deus é responsável em liberar a promessa. E aí você é responsável de juntar a lamandou comanda, sube de que a palavra e gerar fé e lançar sobre ele. Remando comandar, sube de que mandasse. O Senhor está dizendo, aleluia, Jesus, glória a Deus, que sem fé é impossível nós agradá-lo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas se eu e você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aquele monte, saia daqui e vai para acolá. Nós vamos dizer, aleluia, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor agora, aleluia, Jesus, glória a Deus, vai até Abraão e ele diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não deu lugar, mas a palavra do Senhor diz que Abraão se levantou. Se levantando, ele pega a sua esposa, aleluia, Jesus, e ele vai para aquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que ele saiu sem direção aos olhos dele, mas a direção estava no Senhor. Ramando comandar, sube de que mandas. A palavra do Senhor diz que Abraão foi imputado como justiça por causa do quê? Por causa da fé. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito naquilo que Deus me diz. Ramando comandar, sube de que mandas. O Senhor está dizendo, é noite de eu e você colocar a palavra em prática. É noite de eu e você, aleluia, Jesus, colocar a palavra dentro dos nossos corações. Porque muitas das vezes o Senhor diz, toma posse, e no outro dia a gente fala, meu Deus, não dá não. Senhor, não está dando não. Porque nós não estamos usando a palavra. Porque se eu e você usar a palavra entra em ação com a fé. E ela nasce dentro de nós a convicção. É somente a palavra. É somente aquilo que Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, tem sobre as nossas vidas. Aquele homem estava sentado prestando atenção. Paulo estava pregando. A palavra do Senhor vai dizer que se cumpre a palavra de Deus na vida de Paulo. Porque agora aqueles homens começam a dizer a Paulo, a Bernabé, aleluia, que eles eram deuses. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eles vão dizer, vocês são Júpiter, vocês são Marte. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo não aceita aquilo. E Paulo vai dizer, nós não somos nada, somos homens comuns como vocês. E aqueles homens vão se enfurecer. Porque alguém não aceitou o título daquilo que eles queriam dar. E quando eles se enfurecem, eles vão açoitar e apedrejar Paulo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que se cumpre mais uma vez. Alguém diz, por que Paulo está vivendo isso? Se ele estava só pregando. Mas o Senhor disse, Paulo, eu te chamei para sofrer pelo meu evangelho. Ramando comandar, sube de que mandasse. Eu não sei qual foi o teu chamado, mas aquilo que Deus te chamou para ser, você vai ser. Ramando comandar, sube de que mandasse. Declara sobre a tua vida que aquilo que Deus te chamou para ser, Ramando comandasse, você já é. Ramando comandasse pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu costumo ensinar minhas ovelhas e eu digo, muda o teu linguajar, muda a tua palavra. Para de dizer que eu não posso, eu não consigo. Ramando comandasse. Para de dizer que está difícil. Requebe de que mandasse, sube de que mandasse. Porque o Senhor nos chama e não é isso que Ele declara na palavra. Ele vai dizer, ei, você pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Ei, você pode entrar e sair, Ramando comandácia, e ser bendito do Pai. Ramando comandar, sube de que mandácia. O Senhor tem grandes coisas, mas eu e você precisa usar a palavra. Ramando comandar, sube de que. A palavra não é para estar nesse livro. A palavra é uma espada, que ela precisa estar na minha e na tua boca. A palavra é poderosa, ela é eficaz,
ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é uma ferramenta, ela não é letra, ela é ferramenta dada pelo Senhor para mim e para você. Então, é noite de eu e você pegar a ferramenta de Deus e usar de dia e de noite. O Senhor vai dizer: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas tem um segredo, Josué. E qual é o segredo? Não cesse de falar da minha lei, antes nela medita de dia e de noite. Esse é o segredo. Enquanto eu falo aquilo que vem do Senhor, enquanto eu falo aquilo que a palavra do Senhor libera, o Senhor trabalha. Enquanto eu penso, o Senhor bloqueia todo o meu pensamento, para que nenhuma ferramenta do mal possa me atingir. O segredo de ser forte, corajoso e valente está aqui. E precisa estar aqui. Davi, ele vai dizer: eu guardei a palavra do Senhor no meu, para eu não pecar contra. Quando alguém se levanta, a palavra do Senhor funciona. Quando alguém diz que não dá, a palavra do Senhor funciona. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu costumo dizer que todos nós, não tem ninguém aqui dentro que Deus já não liberou uma palavra, e que Deus já não disse que Ele iria fazer. Aleluia, Jesus. E a gente diz: Senhor, e cadê? Mas quando eu e você usar, irmãos, essa é uma ferramenta, ela não pode ficar no livro. Daqui a pouco a gente não tem mais essa palavra, não tem mais esse livro. E ela precisa estar onde? Dentro de mim. Ela é eficaz, ela é verdadeira, ela muda cativeiro, ela transforma a vida. Ramando comandas. Ela liberta, ela salva, ela cura, ela dá direção. Ramando comandácia, remando comandar, sub de que mandas. É ela que faz. Riquebe de que mandar, sub de que. João entende tanto isso, João entende tanto isso, que enquanto Mateus estava dizendo, ramando comandácia, de uma virgem foi concebido o Filho de Deus, o anjo foi até ele, ramando comandácia, e ele veio de uma geração terrena. Riquebe de que mandar. Mas João está tão profundo que João vai começar o livro dele dizendo: não, ele não concebeu somente de uma virgem, ele é o verbo, ele é a palavra. E sabe quem é a palavra? Ele é Deus. Ramando comandar, sub de que mandácia, porque o verbo é Deus, a palavra é Deus. Ramando comandácia, e ele desceu, ele se fez carne e ele habitou no nosso meio. Rebe de que mandar, sub de que mandácia. Quando aí você entende o que essa palavra é eficaz e verdadeira, acabou para o diabo, acabou para o problema, acabou para a situação. Porque ela é uma espada, ramando comandácia, de dois gumes, e ela sai da onde? Da boca de Deus. João no Apocalipse vai dizer: e da boca dele saía uma espada, ramando comandácia, que ela cortava para os dois lados. Por quê? Porque ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra. Ramando comandar sobre de que mandácia. Se alguém disser: eu não gosto da palavra, ramando comandácia, alguém vai dizer: então Jesus aí não está, porque ele é a palavra. Ramando comandar sobre de que mandácia. A palavra ela é cantada, a palavra ela é pregada, a palavra ela é orada. Ramando comandar sobre de que. O Senhor está dizendo: é ela que vai funcionar. Alguém vai dizer: Senhor, eu tenho orado, mas você tem orado a palavra? Rabandocos, tem que me demandasse. Ribidi que me de que mandou comandasse. Ara estou comanda sub de que mandasse. O Senhor vai dizer: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pode me pedir, porque tudo será concedido. Ramando
comandar, sube de que mandas. O que Deus está nos dizendo? Ora a palavra. Remando comandar, sube de que mandasse. Às vezes a gente vai orar aquilo que nós estamos sentindo, mas Deus está dizendo: larga o sentimento e ora a palavra. Remando comandar, sube de que mandasse. Larga o sentir e começa a orar a palavra. Remando comandar, sube de que mandasse. Riste que be de que mandasse. O Senhor me ensinou essa palavra. E um dia, quando eu me converti, Ele disse: eu vou te dar o dom da palavra. E não só da palavra, da ciência. E Ele disse assim para mim: você não vai precisar ler, mas você vai saber. E eu falei: meu Deus, como vai ser isso? E Ele disse: aleluia, Jesus. Somente continua falando. Porque quando você falar, você vai se assustar. Mas sou eu que vou te ensinar enquanto você fala. Irmãos, chegou um tempo que eu comecei a me assustar. Eu falei: meu Deus, se eu falar isso para alguém, alguém vai falar que eu estou doida. E Jesus disse: é assim mesmo. É desse jeito. Chegou um certo dia, eu fui orar e o Senhor disse... Eu fui com a minha igreja e o povo falou: vamos para o monte? Eu falei: vamos, eu gosto muito de ir no monte. E eu falei: eu vou. E aí o monte era atrás da minha casa. E aí saímos da igreja, eu passei na minha casa para trocar de roupa. E aí quando eu entrei, o povo da igreja tudo lá fora. E Deus disse: não, você não vai para o monte. E eu falei: Senhor, eu estou ficando doida. Vou falar para o meu pastor, ele vai falar: meu Deus, isso não é Deus não. E eu fiquei naquela guerra. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá, eu comecei a orar. E não saía nada.